pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje aí com a proposta de oferecer mais um evento aí para vocês relacionado com as questões ambientais atuais no nosso país, né? Mais especificamente hoje tratando de uma reestruturação no Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, que de certa forma afeta a sociedade como um todo, né? Em especial aqui nós vamos tratar aí das unidades de conservação federais no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente aqui na região da Serra, da região serrana, enfim, e Baía de Guanabara. O meu nome é Marcos Lima, vou me apresentar muito rapidamente para quem não me conhece. Eu iniciei minha atividade na área ambiental como, vamos dizer assim, um ativista ambiental, né, que se podia chamar na época, participando pelo lado da sociedade civil não tão organizada assim. E durante alguns anos eu militei nesse setor, até que eventualmente em 2001 eu fui chamado para criar uma secretaria de meio ambiente no município de Petrópolis, no governo Rubens Bom Tempo, primeira gestão do Rubens Bom Tempo. Foi um desafio muito interessante, uma experiência muito enriquecedora para mim, e passei 3 anos exercendo esse cargo de secretário de meio ambiente. Durante o tempo, né, desse serviço, eu tive a oportunidade, sim, de me aproximar de uma das unidades de conservação que estão na pauta aqui da nossa apresentação, que é a APA Petrópolis, inclusive tendo tido a honra aí de estar no governo que cedeu o terreno e que ajudou a construção da atual sede da APA Petrópolis, aí em Itaipava, próximo ao Corpo de Bombeiros, próximo ao Horto de Itaipava. Depois desse período aí entre 2001 e 2004, eu resolvi dar continuidade aos meus estudos, onde eu me formei na área de direito ambiental. Primeiro eu terminei a faculdade de Direito, depois eu fiz um mestrado na UERJ, Direito da Cidade. Continuei estudando e trabalhando como consultor na iniciativa privada, até que, eventualmente, no ano de 2014, eu fui convidado para exercer um cargo no INEA, o órgão ambiental estadual, um cargo de superintendente aí também na região serrana, superintendência do Rio Piabanha. E depois vim trabalhar no INEA na sede, até que eu fui indicado para ser o presidente do INEA. Fiquei de 2015 até 2018 como presidente do órgão, e onde eu aprendi muito. Foi uma experiência fantástica para mim. Aprendi muito, inclusive, sobre gestão ambiental pública, né, gestão de pessoas. E, enfim, sou muito grato aí a toda a equipe técnica de todos esses órgãos, desses 2 órgãos pelos quais eu passei, com quem muito aprendi sobre meio ambiente, sobre gestão. Bom, a proposta do evento de hoje, diante de umas normas recentes, né, portarias do ICMBio, que apresentam uma reestruturação administrativa, né, com mudança de sedes e de cargos, diante de uma, vamos dizer, demanda da sociedade, né? A gente tem ouvido muitos questionamentos, algumas preocupações que têm sido levantadas, principalmente aí no município de Petrópolis, que eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes aqui são da região. Eu achei que seria interessante apresentar para todos, né, a situação exata como ela é, dar uma base, um panorama sobre unidades de conservação e sobre o ICMBio propriamente, para que todo mundo pudesse estar na mesma página, e inclusive também trazendo para esse evento servidores do ICMBio para nos ajudar também a entender certas coisas. E aí sim, a partir desse evento, as pessoas possam ter a sua base de conhecimento formado, permitindo que possam formar sua opinião, né? Eu entendo que hoje nós vivemos um momento muito difícil, muito complicado, em que nós somos bombardeados com informações de todos os lados, redes sociais, televisão, enfim. E é muito comum as pessoas acabarem
tirando conclusões erradas com base em informações que não são, vamos dizer, não necessariamente mentirosas, não necessariamente fake news, mas com embasamentos ideológicos ou uma predisposição para uma determinada visão ou outra. E eu acho que o nosso papel, Marcos Lima Ambiental, a gente tem feito um trabalho aí de cursos, de palestras, de eventos, mas sempre com essa postura de tentar passar a situação como ela é, né? E para que as pessoas possam formar suas opiniões. Eu gosto muito de dizer, embora eu tenha uma atuação forte nas redes sociais, eu não sou e nem pretendo ser um influencer, né? Que é um termo muito usado. Minha ideia não é influenciar, mas pelo menos passar os fatos, né? Certamente a gente sempre manifesta uma opinião, porque isso é natural, não teria como ser diferente, mas não no sentido de influenciar ou de formar a opinião de ninguém. Essa é a nossa proposta e esse evento vai seguir essa linha. Por isso eu vou fazer primeiro uma apresentação rápida e depois eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes. Então, para lidar com essa situação, quando a gente vem e quer implementar um modelo de gestão que seja mais eficiente, e isso é cada vez mais necessário, porque os recursos disponíveis para pagamento de funcionário, de servidor na área pública, eles cada vez são mais escassos. Isso não é nenhuma novidade. Então, é muito importante que a gente saiba trabalhar com as pessoas, posicionando as pessoas nas funções mais adequadas, sabendo aproveitar o potencial de cada um e, sim, eventualmente fazendo mudanças estruturantes, mudanças no organograma quando necessários. Fizemos isso enquanto eu estive no INEA, mas o mais importante de tudo isso é que isso seja feito junto com as pessoas que estão lá e não de forma isolada num gabinete para depois apresentar as pessoas e chegar, ó, toma, isso aqui é como vocês vão funcionar agora, se virem. Esse tipo de metodologia tem tudo para dar errado e por isso eu faço questão de dar aqui meu testemunho de ter feito várias mudanças. A gente teve uma gestão bem conturbada em função de problemas financeiros, foi um período de crise econômica e mesmo assim o resultado foi muito bom, que eles colhem até hoje e a sociedade como um todo colhe até hoje. Então esse meu testemunho não é para me gabar, enfim, isso foi um trabalho de equipe com base em consultorias contratadas, o que foi muito importante também, mas apenas para que as pessoas possam ter a noção de que é possível sim fazer boa gestão de pessoas, boa gestão no serviço público, bastando ter técnica, né, ciência, sempre do lado da ciência e senso de serviço público. Dito isso, então eu vou começar a apresentar aqui as nossas informações que eu preparei para o evento de hoje. Eu gosto muito de começar sempre todas as minhas aulas e minhas palestras, quando a gente fala sobre direito ambiental, a gente começa sempre lá no artigo 225 da Constituição. Mais especificamente no tema de unidade de conservação, é importante apontar que lá no artigo 225, dentre os instrumentos propostos, né, para que o administrador público garanta a efetividade desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, está prevista a criação de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. O que nós estamos falando é de área de preservação permanente, que está no Código Florestal, reserva legal também no Código Florestal, e unidades de conservação que estão previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9985, também conhecida como SNUC, e que a gente vai dar uma breve passada, mais uma vez, para que todos fiquem na mesma página, vamos dizer assim, tá? E essas unidades de conservação foram categorizadas de acordo com alguns aspectos, né? E um deles, e o principal, né, é esse, que divide as unidades de conservação entre aquelas que são chamadas de uso sustentável e aquelas consideradas as de proteção integral. As unidades de conservação de uso sustentável, conforme a própria descrição delas na lei, tem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável
de parcela dos seus recursos naturais. Em contraposição, aquelas que são as chamadas de proteção integral, elas têm como objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei, o que deixa bem claro aí uma diferenciação entre dois termos que comumente são confundidos, que são a conservação e a preservação. Tá? O que se entende pela conservação? A proteção daquele bem, mas garantindo o seu uso, só que de uma forma que ele possa continuar sendo usado pelas próximas gerações, né, independente desse uso, e daí a gente chamar de um uso sustentável. Já o termo preservação, ele já envolve um rigor maior na proteção desse bem, quase que colocando ele distante do alcance do ser humano, né? E muitas vezes isso pode ser necessário se considerarmos espécies em extinção, né? Espécies da fauna, da flora que possam ter em determinada região, né? Então essa necessidade de preservação, que é um conceito um pouco mais restritivo, ela pode vir a ser necessária em determinadas situações. E aí para isso existem as unidades de conservação que são chamadas de proteção integral. Dentre essas unidades que são consideradas de proteção integral, nós temos aí a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. E dentro daquelas que são consideradas de uso sustentável, nós temos a área de proteção ambiental, a APA, né, deixando bem claro, a APA é a área de proteção ambiental, não é a área de preservação ambiental ou de preservação permanente. Existe uma confusão muito grande aí. A APA é a área de proteção ambiental, uma unidade de conservação do tipo de uso sustentável. Temos também aí dentro dessa mesma categoria a área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a categoria, o tipo de unidade de conservação, que é um dos que eu, vamos dizer assim, mais gosto, né, que são as reservas particulares do patrimônio natural, que envolve aí um particular dedicando a sua propriedade para a conservação do meio ambiente. Tá? Por outro lado, as unidades, dentre as unidades de proteção integral, aí eu já falei, né, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. Aqui na região nossa aqui de Petrópolis, enfim, a gente tem todos esses tipos de unidade de proteção integral estão representados aí. Nós temos a Estação Ecológica Guanabara, nós temos a Reserva Biológica do Tinguá, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, tem o Monumento Natural, agora me fugiu o nome aqui, o Monumento Natural da Pedra do Elefante, né, que é uma unidade de conservação municipal, e o Refúgio de Vida Silvestre da Serra da Estrela. Só fazendo aqui um esclarecimento, né, quando vocês leem aí Parque Nacional, não necessariamente significa que não possam ter parques estaduais e parques municipais. A gente tem, inclusive, aí um parque municipal também aí na Rua Ipiranga, que é bem interessante de conhecer. O início da polêmica, né, sobre a qual a gente está debruçado aqui hoje, veio através de uma portaria do Instituto Chico Mendes, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão federal com a incumbência de cuidar das unidades de conservação, dentre outras coisas, né? Bom, então a portaria número 102 de 10 de fevereiro de 2020 do ICMBio criou essa política de integração e nucleação gerencial do Instituto Chico Mendes. Isso significa que eles estão normatizando essa reestruturação da gestão administrativa do ICMBio e, através dessa portaria,
já algumas diretrizes já estão estabelecidas aqui, como, por exemplo, a criação das chamadas NGIs, né? E mais adiante, aqui na portaria número 426, de 11 de maio de 2020, então, a criação, né, do Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Teresópolis, que aí mais especificamente é o objeto do nosso tema, do nosso evento de hoje, um arranjo organizacional para a gestão territorial integrada de unidades de conservação federais no âmbito do Instituto Chico Mendes, mais especificamente essas unidades de conservação aqui que estão na tela, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a APA de Petrópolis, a Rebio do Tinguá, a APA de Guapimirim e a Estação Ecológica da Guanabara. Ou seja, essas 5 unidades de conservação agora passam a fazer parte de um núcleo de gestão integrada cuja sede será em Teresópolis. Já é, né, oficialmente, mas a prática eu acho que ainda depende de alguns arranjos. Conforme a portaria prevê, a proposta da criação desse núcleo está dentro de uma estratégia institucional para fortalecer e aperfeiçoar a gestão em suas unidades de conservação integrantes. Enfim, é a normatização da proposta que foi instituída no ICMBio para essa gestão, em tese, vamos dizer, mais eficiente. Isso o tempo vai mostrar para a gente. E dentro dessa proposta, a gente tem agora esse organograma, tá? Deixando bem claro o que está mudando, na verdade, né? O que está mudando é a gestão do ICMBio até antes dessas portarias, ela era feita através, vamos lá, a gestão das unidades de conservação eram feitas através de coordenações regionais, tá? A gestão do ICMBio envolve outras diretorias, e isso é uma outra parte, né, dessa reestruturação que a gente não está analisando aqui. Mas a gestão das unidades de conservação ela era feita através de coordenações regionais, eram 11 coordenações regionais, dentre elas a coordenação regional 8, com sede aqui no Rio de Janeiro. Essas coordenações regionais deixaram de existir e deram lugar a 5 gerências regionais. Tá? Então, dentro disso, teria aí uma economia em número de cargos, enfim, mas de qualquer forma, necessitando de um pouco mais de detalhe para a gente tentar entender, mas essa é aqui a mudança. Deixaram de existir as 11 coordenações regionais e passaram a existir 5 gerências regionais, uma para cada região política do país, né? Região Sudeste, região Sul, região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Dentro dessas gerências regionais são criados núcleos, tá? E aqui, mais especificamente na região que a gente está tratando, foi criado esse núcleo de gestão integrada de Teresópolis, aí já aparecendo as unidades de conservação que estão integradas a partir desse núcleo, tá? E aqui o novo arranjo territorial do ICMBio, né, mostrando exatamente essas 5 gerências regionais, como eu falei, uma para cada região do Brasil. Aí cabe fazer um destaque que é uma mudança que significativa e que vai afetar certamente o dia a dia de quem trabalha com a área ambiental, seja como advogado, consultor, empresário, enfim. É justamente essa mudança da sede, né, o CR8, que tinha a sede aqui no Rio de Janeiro, e ao qual, né, a coordenação a qual a APA Petrópolis, o Parque da Serra dos Órgãos, enfim, a Rebio Tinguá, essas 5 unidades de conservação estavam vinculadas, ela vai passar fisicamente para São Paulo. Tá? Então, isso é uma das coisas que está sendo questionado, então estou só enfatizando aqui. Existe uma mudança, a coordenação regional que tinha aqui no Rio, agora ela não vai existir mais, tá? Funciona num prédio que é um prédio da própria União, não paga aluguel, ela passa a existir agora como uma gerência regional sediada em São Paulo. Então, isso é importante explicar para vocês também. Agora eu queria falar um pouquinho sobre
esse tipo de unidade de conservação, que é a APA, né, que eu acho que é o que mais está em debate aqui, acho que é importante explicar exatamente o que é essa categoria de unidade de conservação chamada área de proteção ambiental, né, conforme estabelece ali no nosso artigo 15 do SNUC, é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, e aí a APA Petrópolis ela se distingue um pouco, é um pouco atípica nesse quesito, porque tem mais de 200 mil pessoas dentro dessa APA, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e sim, a APA Petrópolis preenche plenamente esse quesito aí, e tendo como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, uma vez que ela é uma unidade de conservação da categoria de uso sustentável. Tá? Um pouquinho do histórico da APA, né? Ela foi criada em 1982 por um decreto federal, delimitada 10 anos depois, né? Tem um total de 68 mil hectares, um território que abrange 4 municípios, Petrópolis, Duque de Caxias, Magé e Guapimirim, sendo que a maior parte, né, está dentro do município de Petrópolis, 70% desse território, e também a maior parte das pessoas que estão dentro da APA Petrópolis, das pessoas, dos empreendimentos, enfim, está dentro do município de Petrópolis, né? É importante destacar aí uma das principais razões para a criação da APA, né, a preservação da Mata Atlântica, num momento, né, olhando lá para trás, 82, em que a proteção ambiental desse patrimônio era bem fraca, né? Então foi uma iniciativa que tinha realmente tudo a ver, né, considerando especialmente a situação daquele momento. E em 2003, né, com base num TAC realizado pelo Ministério Público, juntamente com o Ministério Público Federal, foi possível a construção dessa sede atual. É uma sede muito bacana, que fica num local bem privilegiado aí de Itaipava, próximo do Horto, para quem não conhece, próximo do Corpo de Bombeiros também. Estrategicamente é um local muito bom. E aí, culminando com 2019, pelo que eu consegui apurar aí, foram 70 vistorias e fiscalizações diversas dentro do seu território, 1.000 documentos técnicos, né, entre mapas e pareceres e informações técnicas, atuando sempre em parceria, e eu já fui testemunha dessa parceria nos momentos em que eu estive como secretário de Meio Ambiente em Petrópolis, né, parceria principalmente não só com a prefeitura, mas até com o Corpo de Bombeiros durante os momentos de queimadas, e a gente sabe que elas acontecem e sempre acontecem em Petrópolis, e são um problema grave, e a APA sempre foi bastante parceira nesse trabalho. E ainda, né, uma atuação importante no licenciamento das atividades potencialmente poluidoras, que, né, dentro das suas competências legais, a APA atua tomando ciência das atividades que são licenciadas, em geral, pelos municípios, né, dentro do seu interior, e que a APA tem a oportunidade de visualizar, de avaliar e contribuir, emitindo pareceres que não são vinculantes, mas de certa forma, contribuem para a qualidade da análise ambiental desses empreendimentos, desse licenciamento. Tá? Bom, e isso é basicamente o que eu tinha para apresentar em termos de texto, né, de material visual, e eu vou rapidamente falar um pouquinho, né, sobre o que eu tenho, né, da minha visão sobre essa história toda aí. Bom, como eu falei, né, no início sobre a minha experiência, eu tive a oportunidade de vivenciar a gestão pública ambiental, e assim como outros colegas que estão aqui, o próprio Rogério, né, o Vitor, enfim, o Rogério também foi coordenador do CR8 lá atrás, o Rogério já foi superintendente do IBAMA também, né? Não vou falar teu currículo todo não, Rogério, porque eu vou ficar um tempo todo e depois você se apresenta aí, mas enfim. Eu acho que é importante a gente ter tido essa experiência, porque realmente a gente tem uma visão que é diferente do que a maior parte da sociedade tem, né?
não é nenhum, não estou falando nenhuma inverdade, eu não estou exagerando se a gente disser que a sociedade tem uma visão bem ruim do serviço público de modo geral, né? E eu não tenho experiência em nenhum outro setor do serviço público a não ser na área ambiental. E posso dizer, tendo vindo da iniciativa privada, tendo trabalhado em empresa multinacional, inclusive, tal, com todas as formas de gestão diferentes em que eu já participei, que a gente encontra realmente um ambiente bem diferente dentro desses órgãos ambientais, onde você encontra pessoas que são bem informadas, que são apaixonadas pelo que fazem, né? E isso nunca é ruim, né? Mas que sim, depende muito de uma gestão que tenha uma visão dos serviços que são esperados da sociedade, né? Desses setores, né? Enfim, desses órgãos. E eu tenho muito claro na minha visão que sim importante fazer um trabalho de aproximação, o trabalho de educação ambiental. Eu vejo como o melhor ferramenta, o melhor canal de educação ambiental para um órgão ambiental utilizar é através das unidades de conservação, aproximando, permitindo visitas, trazendo as escolas, enfim. Eu estou dizendo isso porque eu quero dizer que muitas vezes a gente encontra pessoas que têm a visão policialesca de unidade de conservação e muitas vezes a própria sociedade às vezes pede isso numa visão que no meu modo de ver não é a mais adequada, né? Eu não vejo os guarda-parques ou aqueles que trabalham dentro de unidade de conservação como fiscais, como polícia, né? Eu não gosto muito desse perfil. Eu acho que esse perfil fiscal tem um papel que deve ser dado para outros setores, mesmo dentro de órgãos ambientais. Mas, enfim, não quero me alongar muito. Eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer muito aí ao Rogério por ter aceitado esse convite. Eu meio que empurrei esse horário para ele, ele falou que não podia, eu falei assim, não, dá um jeito, aparece. E também a Bárbara, e todos vocês estão presentes aí, o Samir também, que eu não conhecia, conversei com ele um pouquinho antes e estou bem satisfeito de poder estar contando com vocês aí. E com isso eu passo a palavra aí para o meu colega Rogério, que vai se apresentar. Enfim, Rogério, desculpa aí se eu me alonguei muito, mas fica à vontade aí agora, a palavra está contigo. Não, maravilha, Marcos, tranquilo. Acho que foi uma boa apresentação. Você, já que não vai usar mais a apresentação, eu sugeriria que você tirasse ela para que a gente abrisse mais a tela para os demais participantes, que a gente consegue se ver. Boa, boa. Bom, eu sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes. Eu completo 15 anos de analista ambiental. Eu, na verdade, entrei na área ambiental federal no concurso do Ministério do Meio Ambiente em 2004. Trabalhei lá um pouco tempo, lá na gestão da Marina, e em seguida, com menos de um ano lá, me convidaram para assumir o IBAMA do Rio. Então, fui superintendente do IBAMA de 2005 a 2008. E em 2008, com a saída da Marina, eu fui para o ICMBio e trabalhei na montagem da coordenação regional do ICMBio. Então, eu tenho esse tempo, né, de experiência com o trabalho com as unidades de conservação aqui no Rio, em funções diversas, né? Agora, pela primeira vez, de fato, eu estou trabalhando numa unidade de conservação. Minha lotação nos últimos anos é na APA de Guapimirim, que, junto com a Estação Ecológica da Guanabara, faz a gestão dos manguezais, do remanescente de manguezais da Baía de Guanabara, uma área importante e que mantém a vida na Baía de Guanabara. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com as unidades de conservação como superintendente do IBAMA, e eu acho importante fazer esse registro, porque quando eu cheguei no IBAMA, um dos chefes de unidades de conservação me fez uma pergunta que me causou um certo espanto, porque aqui nós temos 18 unidades de conservação federais no estado do Rio de Janeiro, que antes da criação do ICMBio eram geridas pelo IBAMA. E eu, quando assim, nos primeiros dias que eu cheguei no IBAMA, eu já conhecia muita gente, porque tem uma história de atuação nos movimentos ambientalistas, e a pessoa perguntou, Rogério, você vai trabalhar com as unidades de conservação?
E eu, estranho, eu falei, mas como assim? O IBAMA é o administrador das unidades. Ele falou, não, não. Aqui no Rio, não. Aqui a gente não tem diálogo, não tem trabalho com a superintendência do IBAMA. Eu achei isso muito estranho e acho importante fazer esse registro, não só como uma experiência pessoal, mas como um fator relacionado à própria situação das unidades no Rio e também da criação do ICMBio, porque é, a superintendência ela administrava essas unidades, administrava os recursos orçamentários dessas unidades, administrava o pessoal das unidades, mas houve gestões que trabalharam exclusivamente com a superintendência e meio que abandonavam a gestão das unidades. Então, já há alguns anos que havia um movimento no estado do Rio de Janeiro, que se destacava e tinha uma referência nacional, de uma certa autonomia da gestão das unidades. Então, criaram um movimento entre os chefes de unidades de conservação para que eles conseguissem, de alguma forma, se desvencilhar, mesmo tendo uma vinculação normativa legal com a superintendência, mas que criasse um sistema de gestão própria das unidades. Então, fui compreender a pergunta desse chefe de unidade, porque eles tinham já criado uma autonomia nos encontros nacionais, congressos de conservação, junto com algumas outras organizações, essa galera meio que já se movimentava no sentido de criar um instituto. Tinha até um nome sugerido que era o IBUC, o Instituto Brasileiro de Unidades de Conservação. Então, havia já há vários anos um movimento que buscava criar uma autonomia, porque a grande parte dos gestores de unidades de conservação entendia que o IBAMA, no seu foco de fiscalização, de controle, de licenciamento, acabava deixando a desejar na gestão das unidades de conservação. Eu procurei fazer um trabalho diferenciado, montei um conselho gestor do IBAMA no estado do Rio de Janeiro, formado por todos os chefes de unidades de conservação, pelos chefes de divisão lá do IBAMA, que a gente tinha 4 divisões internas, pelas coordenações de núcleos, e com isso a gente tinha um conselhão que reunia com uma certa frequência, tipo 3 em 3 meses, a gente procurava fazer uma reunião dessa para definir as estratégias comuns. E aí conseguimos, de fato, conduzir uma boa gestão, dialogando com todo mundo e construindo uma gestão integrada com esses atores. Mas, em 2007, fomos todos surpreendidos pela criação do ICMBio, que, apesar de ser uma demanda de grande parte desses setores, e apesar de eu ter tido uma experiência muito positiva, muito boa com a gestão da Marina Silva no Ministério, que me deu carta branca para trabalhar com muito apoio, muita força aqui no estado do Rio, mas a gente meio foi surpreendido pela criação do ICMBio, que foi através de uma medida provisória e que foi uma surpresa. As pessoas souberam, de fato, pela publicação em Diário Oficial. E aí criou-se uma resistência, porque a criação dele repartia o Serviço Público Federal Ambiental, né? Os que estavam trabalhando lotados no IBAMA ficariam no IBAMA, os que estavam em unidades de conservação naturalmente já eram removidos para o novo instituto. Esse processo de transição, isso foi em 2007, foi uma transição muito dolorosa, houve muita resistência dos remanescentes do IBAMA, e é evidente, o ICMBio tinha acabado de ser criado, ele não tinha ainda uma estrutura suficiente para já funcionar de forma desejável. E ele levava para fora do IBAMA a grande base do IBAMA, porque são 334 unidades de conservação em todo o país. Enquanto que o IBAMA vinha sofrendo já na época, mesmo na época do governo do PT, uma ação de um certo desmonte. No governo Lula teve muita resistência ao PT, ao IBAMA, no governo Dilma mais ainda. Então havia
um ranço com relação ao IBAMA. E o ICMBio, ele então nasceu sob uma outra perspectiva, e que imaginava-se que ele não seria foco de tantos conflitos. O ICMBio, então, tinha uma direção formada por uma presidência e 4 diretorias, com várias coordenações, sediada em Brasília, 334 unidades de conservação espalhadas pelo território brasileiro, e não tinha nenhuma estrutura que fizesse a mediação entre a direção do Instituto em Brasília e as unidades de conservação. E é evidente que isso não dá certo. E aí, depois de um tempo, começaram a trabalhar para a criação das coordenações regionais. A preocupação da diretoria, naquela época, com a criação das coordenações, envolvia vários aspectos. Um deles eles não queriam criar estruturas estaduais para o ICMBio, porque a experiência com o IBAMA não era positiva no sentido de que o cargo de superintendente, por ser um cargo com DAS4, que é um bom salário, ele atraía muito o interesse de representantes políticos nos estados. E aí, quando tem essas pressões de votações de coisas no Congresso, a presidência acaba tendo que fazer concessões e entregar cargos. Então, a disputa pelos cargos do IBAMA nos estados era muito grande por setores dos partidos das bases de apoio. Então, não se queria uma estrutura igual do IBAMA com superintendências estaduais. Então, a ideia foi criar coordenações regionais. Por outro lado, não se queria uma coisa meramente vinculada à divisão geopolítica, mas sim uma divisão de coordenações que pudesse abarcar grupos de unidades de conservação independente da sua localização estadual. E aí pensaram 11 coordenações regionais para criar essa instância mediana entre as unidades e a direção. Então foram criadas 11 coordenações, primeiro criado normativamente, legalmente, e depois começaram a articular a estruturação dessas coordenações. E eu fui convidado para montar a coordenação regional do Rio de Janeiro, que já tinha sido definida como uma coordenação responsável pelas unidades de conservação do estado do Rio, de São Paulo e do sul de Minas. No sul de Minas, pegando ali a APA Mantiqueira e a Floresta Nacional de Passa Quatro. A gente, então, primeiro sediou essa coordenação eu comecei sozinho nela, e aí eu tinha uma salinha no Parque Nacional da Tijuca, mas em pouco tempo a gente foi estruturando uma equipe e assim que a gente conseguiu uma estrutura mínima de equipe, a gente logo depois conseguiu partir para uma outra sede fora do Parque Nacional da Tijuca, mas na sua beiradinha, ali no bairro da Usina, no alto lá da Tijuca. A gente foi para um prédio público que estava vazio, e a gente conseguiu, com o Serviço de Patrimônio da União, esse prédio, e mudamos para lá numa condição muito precária, e a gente conseguiu, em 2012, iniciar uma obra de reestruturação desse prédio que custou aí R$500 mil. Estruturamos, depois o Instituto também tinha criado unidades avançadas de administração e finanças, que eram autônomas com relação às coordenações regionais, mas depois de um tempo, uma dessas unidades foi anexada, foi juntada, não anexada, né? Ela se reuniu com a coordenação regional, então nós conseguimos estruturar uma sede com a base de gestão para a região do Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas. Enfim, esse é o processo de criação, falando de forma bastante resumida. Essa coordenação regional é responsável por, se não me engano, se eu estiver aí desatualizado, mas são, se não me engano, 36 unidades de conservação na região. Então, o Rio de Janeiro tem 18, São Paulo tem 14, se não me engano, 15, e Minas Gerais com 2 unidades de conservação, mais ou menos isso.
O ICMBio, em algumas reformulações internas, teve várias mudanças de cargo. Hoje, muita gente brinca que, em vez de ICMBio, é IPMBio, é Instituto da Polícia Militar de Conservação da Biodiversidade, porque ele é dirigido todo por policiais militares, o presidente e os 4 diretores são da PM de São Paulo, e boa parte dos coordenadores regionais e muitos chefes de unidade de conservação hoje são policiais militares ou militares do Exército ou do Corpo de Bombeiro. Então, está havendo uma militarização do Instituto, com afastamento de analistas das funções de direção, dos processos de planejamento, de discussão. Então, a gente vem passando por um outro desmonte interno, que não está desestruturando propriamente a estrutura do ICMBio, mas está tirando os analistas ambientais com experiência, com bagagem, com conhecimento das estruturas de decisão. E muita coisa tem circulado de forma secreta dentro do Instituto. E então a gente tem sido constantemente surpreendido por decisões que a gente só toma conhecimento quando saem publicadas em diário oficial. E foi o que aconteceu na semana passada. Saiu a publicação de uma série de exonerações. Chefes de inúmeras unidades de conservação Brasil afora foram exonerados, mas não só os chefes, mas também os seus substitutos, porque quando há meramente a troca de uma chefia, essa troca ela vem com o chefe é exonerado, o substituto assume interinamente até que nomeie um outro titular. O que eles fizeram agora foi diferente, eles exoneraram os titulares e os suplentes, exatamente porque a ideia é extinguir os cargos dessas unidades de conservação. Isso atingiu em cheio o Rio de Janeiro, porque aqui nós tivemos 7 unidades de conservação que perderam as suas chefias. Todo mundo ficou muito surpreso e a gente foi procurar as informações, mas no sistema, os processos administrativos que tramitam com relação a esses assuntos, eles estão em sigilo. Os servidores não conseguem acesso, não conseguem abrir os processos. Então, não se sabe o que está de fato acontecendo. Mas algumas questões já vinham sendo movimentadas. E, então, conseguiram acessar um documento que fazia uma análise para a redução de custos do Instituto no país inteiro, com a perspectiva de reduzir em 30% os custos do Instituto, porque esse corte orçamentário já vai aparecer no orçamento do ano que vem. Essa reestruturação, portanto, depois que a gente foi pegando um pouco as informações, conseguindo acessar parcialmente as informações, a gente viu que esse processo viria, e logo depois veio a publicação das portarias de criação dos NGIs, que são núcleos de gestão integrada, reunindo várias unidades de conservação sob uma única administração. O Marcos botou ali na apresentação dele o artigo 26 da lei do SNUC, que fala dos mosaicos de unidades de conservação, mas essa fundamentação ela não tem nenhuma vinculação com o que diz o artigo 26. O artigo 26 não é uma crítica ao Marcos, não, porque ele só relatou o que eles usaram como fundamento. A crítica é exatamente eles usaram o fundamento lá em cima, porque eles alegam que estão usando esse fundamento, mas não é, porque os mosaicos eles já existem. A gente tem o Mosaico Central Fluminense, que é modelo para o país inteiro, o primeiro mosaico reconhecido no Brasil, que teve uma gestão mais integrada, com maiores resultados, que virou exemplo para o país inteiro criar outros mosaicos de unidades de conservação. Então, nós temos o mosaico do Central Fluminense, que é da região que a gente está discutindo aqui, temos o mosaico carioca, temos o mosaico do Mico-Leão Dourado, temos o mosaico da Bocaina, temos o mosaico da Mantiqueira. Então, o Rio de Janeiro ele é repleto de mosaicos, porque as unidades de conservação federais, estaduais, municipais, os órgãos de meio ambiente federais, estaduais, municipais, os donos de propriedades que são reconhecidos como RPPNs, as associações e movimentos ambientalistas, todos esses atores já têm trabalhado nos últimos anos de forma conjunta para construir processos comuns e gerar resultados comuns. Então, a perspectiva da ampliação da visão do território para além dos limites das unidades de forma isolada, isso produziu muitos resultados positivos. Agora,
o que eles estão fazendo na ideia do núcleo de gestão integrada também não é uma ideia absurda, porque não foram eles, na gestão atual, que criaram a perspectiva dos núcleos de gestão integrada. Ele já existia e já vinha sendo experimentado em alguns lugares. E a APA de Guapimirim, com a Estação Ecológica Guanabara, já funcionam como um núcleo de gestão integrada há muito tempo. Nós já temos Parque Nacional da Tijuca atuando com a mesma estrutura do Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Nós já temos a Rebio Poço das Antas, Reserva Biológica Poço das Antas, atuando conjuntamente com a APA do Mico-Leão Dourado. Então, nós temos já experiências de núcleos de gestão integrada. Lá em Paraty, nós temos a APA de Cairuçu, com o Parque Nacional de Serra da Bocaina, a Estação Ecológica de Tamoios, atuando de forma integrada também, para além do mosaico da região. Então, o núcleo de gestão integrada é uma boa ideia, é uma boa iniciativa. Mas o que aconteceu? Esse processo se deu sem nenhuma participação dos servidores de carreira, dos servidores dessas unidades, das chefias, ninguém tomou conhecimento. Então, foi uma decisão arbitrária de juntar unidades que acabou gerando processos que são completamente antieconômicos e que colocam em grave risco a gestão de algumas dessas unidades. Porque, ao falar do DCNGI de Teresópolis, se ele se formatar a partir do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, da APA Petrópolis e da Reserva Biológica do Xinguá, ele vai produzir bons resultados, porque nós temos uma boa equipe e um bom trabalho no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, temos uma equipe razoável na APA Petrópolis e temos uma equipe minguada e um déficit, uma dívida muito grande da administração pública com a gestão da Reserva Biológica do Xinguá, que é um lugar que é de difícil gestão, é um lugar perigoso, é um lugar que já teve mortes com pessoas que defendem o meio ambiente, e é uma unidade, portanto, que historicamente ela tem poucos servidores e, portanto, deve muito em sistemas de gestão. A integração da Reserva Biológica do Xinguá com Serra dos Órgãos e com a APA Petrópolis não compromete nem a Serra dos Órgãos, nem a APA Petrópolis, e, pelo contrário, ela agrega valor à gestão da Reserva Biológica do Xinguá. Então, pode ser uma boa iniciativa. Porém, juntar nesse núcleo a APA Guapimirim, a Estação Ecológica da Guanabara, colocar em profundo risco o trabalho de conservação de anos que é realizado naquela região. Da mesma forma, o núcleo que se pretende criar, quer dizer, que está criado formalmente em Arraial do Cabo, em Rio das Ostras, aliás, que seria na sede da Reserva Biológica União, ele se equivoca quando vai para além das duas reservas biológicas da região, que é Poço das Antas e União, e da APA da bacia do Rio São João e do Mico-Leão Dourado, que são 3 unidades que já estão muito próximas e uma gestão muito integrada, mas erram quando juntam a essas 3 unidades a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, que está bem distante e é uma unidade marinha, não tem nada em comum com essas unidades, e o parque, ainda mais o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que fica em Macaé, Quissamã e Carapebus, muito distante também dessas áreas. Ou seja, esse processo de criação de núcleos coloca em risco várias unidades, não por estarem juntando suas administrações, mas por estarem promovendo uma junção de administrações sem critérios reais que avaliem os efeitos desse processo na gestão dessas áreas protegidas. E uma outra situação também grave que está acontecendo é a mudança. Nós, como o Marcos relatou, houve uma mudança na estrutura de gestão, as coordenações regionais foram extintas e foram criadas gerências regionais. Então, a gente tinha 11 coordenações regionais, elas foram extintas e hoje nós temos 5 gerências regionais que saíram de um DAS3, porque essa foi uma das estratégias lá atrás também, botar um cargo pequeno nas gerências, nas coordenações regionais do ICMBio, para não haver
cobiça de gente de fora, porque a pessoa entrar lá só com aquele salário é um salário baixo. Para um servidor que já tem o seu salário, agregar um DAS fica razoável. Então, a ideia era exatamente botar um cargo pequeno para estimular que esse cargo seja ocupado apenas por servidores de carreira. O que eles fizeram? Eles extinguem as coordenações regionais, criam gerências regionais e sobem essa gerência para um DS4, criando, inclusive, a possibilidade de ajuda de custo de moradia para as pessoas que vão ocupar essas funções. Ou seja, deturpam a ideia de uma economicidade, vão na contramão daquilo que eles defendem, que dizem que estão economizando recursos, quando, na verdade, estão proporcionando valores maiores para poder exatamente trazer gente de fora para ocupar essas funções. E mudam para São Paulo. Por que eles estão mudando a sede para São Paulo? Por um único motivo. O ministro, o antiministro mora em São Paulo, o presidente do ICMBio e toda a diretoria do ICMBio mora em São Paulo e o coordenador regional que estava na função mora em São Paulo. É o único motivo, porque se a gente olhar pela racionalidade da gestão ambiental, onde estão as principais unidades de conservação da região sudeste? No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o primeiro e o terceiro Parques Nacionais Brasileiros, Itatiaia e Serra dos Órgãos. Tem a primeira reserva biológica brasileira, que é Poço das Antas, que tem um resultado fantástico na reabilitação do mico-leão dourado. Quando foi criada, havia 200 mico-leões dourados na natureza. Hoje tem mais de 3.000 micos-leões dourados naquela região, ou seja, um resultado que agregou não só poderes públicos, mas os proprietários daquela região, é onde tem mais RPPNs em número do Brasil, porque os proprietários rurais entraram nos esforços para recuperar aquele habitat do mico-leão dourado, repercutindo na recuperação ambiental de toda aquela região, que é onde tem um manancial de abastecimento da região dos lagos, ali na reserva de Juturnaíba, uma região muito importante, um resultado muito importante desse trabalho, e a primeira área de proteção ambiental brasileira, que é a APA Petrópolis. Então, aqui na região do Grande Rio, nós temos o Parque Nacional da Tijuca, um parque dentro de uma estrutura urbana adensadíssima, então é um parque que é muito bem sucedido na sua proposta de guardar uma fração de floresta dentro de uma área urbana muito densa, cercada de favelas e de condomínios. Temos o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, temos o Parque Nacional Serra dos Órgãos, APA Petrópolis, Reserva Biológica do Tinguá, APA de Guapimirim, Estação Ecológica da Guanabara. Todas essas unidades estão nesse pequeno circuito do Grande Rio. Lá na Grande São Paulo, que unidades de conservação existe? Nenhuma. A única que resvala na Grande São Paulo é a APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que tem sua sede em São José dos Campos e que ela se espalha por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ela é uma unidade que pega os 3 estados. A sede dela nem está ali próximo da capital, está a 1 hora, mais ou menos, pelo menos, da capital. Então, o que administrativamente vai melhorar em botar a sede da coordenação dessa nova gerência regional na capital de São Paulo? A vida daqueles que estão hoje à frente desses órgãos, porque para a gestão ambiental, para a gestão da conservação federal, só vai piorar, porque o Marcos também falou das questões dos licenciamentos. A nossa relação aqui com o INEA, ela é intensa, muitas vezes ela é conflituosa, muitas brigas entre INEA e ICMBio, porque os dois têm competências que são compartilhadas. O INEA vai fazer licenciamento, o ICMBio eventualmente se manifesta contra, e a proximidade geográfica permite que esses conflitos sejam resolvidos com encontros presenciais, com uma parceria com uma integração maior. Com o governo de São Paulo, tem, mas é mínimo. Quais as outras unidades de São Paulo? São áreas de relevante interesse ecológico, tem várias áreas que são unidades que a gente olhar qual a importância de uma área. É mínima dentro da estrutura das 12 categorias de gestão do sistema. Então,
nós estamos passando por um desmonte, uma militarização e uma atuação que vem enfraquecendo muito a gestão dessas áreas. Então, eu queria fazer, Marcos, eu não sei nem quanto tempo eu falei, eu queria só dar esse panorama inicial para a gente abrir as discussões. E o Pedro Zeno fez uma pergunta aqui, ele está dizendo aqui, o realocamento de servidores do NGI Teresópolis custará 1 milhão aos cofres públicos, levar servidores e famílias para Teresópolis. Aí ele pergunta, não é inconstitucional? Então, não é inconstitucional, necessariamente. Agora, de fato, ele aponta para uma questão importante, porque esse estudo indica que as remoções previstas com essas mudanças de lotação dos servidores, porque você falou, Marcos, você está na APA Guapimirim? Sim, nós, enquanto estamos na quarentena, a gente está lá, mas hoje, por exemplo, formalmente, nós já estamos lotados em Teresópolis, não temos mais lotação ali na sede da APA Guapi, nem da Estação Ecológica Guanabara, que fica localizado no município de Guapi. Hoje, nossa lotação está em Serra dos Órgãos. E o estudo aponta que essas mudanças de lotações custarão aproximadamente 8,8 milhões aos cofres públicos esse ano, para bancar essas mudanças. Portanto, o que a gente está vendo para além de um grande desmonte, é uma reestruturação que diminui, que enfraquece a proteção das unidades de conservação federais, e essa é uma situação grave, que a sociedade deve estar atenta. A gente tem tido uma atuação firme dos ministérios públicos, eu digo no plural, porque é o Ministério Público de várias localidades, o pessoal lá de Macaé, de Rio das Ostras, o pessoal de Petrópolis, o pessoal enfim, de todas essas regiões, eles estão cobrando do ICMBio e estão tendo respostas evasivas com relação a, de fato, as motivações que demonstram que há um desvio de finalidade em grande parte das medidas adotadas nessa última semana. Então, Marcos, desculpa se eu me alonguei, eu queria só dar esse panorama e abro aí para você seguir. E vou ficar mais uns 10 minutos, porque às 18h30 eu tenho que dar aula. Se meus alunos não estiverem aqui, eu chamei meus alunos. Se eles estiverem aqui, eu fico aqui, mas se eles não estiverem, eu tenho que sair para dar assistência lá para eles. Você tem que convencê-los todos, a gente tem espaço, qualquer coisa você passa o link para eles. Enfim, eu já passei. Obrigado e foi ótimo, acho que tudo que você falou aí ajuda bastante, porque o objetivo daqui, como eu falei no início, como eu conversei com a Bárbara quando a gente pretendeu fazer isso, e com o Samir, a ideia primeiro é colocar todo mundo no mesmo nível de informação, para a gente entender o problema, né? E você colaborou muito para essa compreensão, até para que a gente possa formar nossa opinião de forma livre e consciente, né? Hoje em dia a gente vive um momento em que a gente precisa seguir a ciência, então a gente precisa saber o que está acontecendo antes de começar a gritar, tá ruim, tá bom, não sei o quê. Então, assim, o objetivo era esse e com certeza você contribuiu. E já sem delongas aí, eu passo então para o meu amigo aí, o Samir, do Petrópolis Convention Bureau. Se você puder, Samir, faz a sua apresentação e o seu currículo, porque a gente se conheceu hoje, então eu não quero me atrever a falar alguma coisa aqui, falar errado. Você está com a palavra. Boa noite a todos. Para quem acho que a maioria aqui não me conhece, eu vivo num mundo mais diferente, que é o turismo. Eu sou representante aí da APA, conselheiro, tenho muito orgulho disso. Sou membro também conselheiro do Serra Verde Imperial, do Mercoserra. Sou empresário do ramo da hotelaria, vizinho quase a nossa APA Petrópolis ali. E dizer que todos nós estamos muito preocupados com a saída da APA, porque ela tem um papel fundamental aí que envolve o segmento do turismo, como eu falei com o Marcos mais cedo, e às vezes a gente só dá, infelizmente, valor quando a gente perde alguma coisa tão importante, que nós estamos lutando muito pela permanência da APA. A Bárbara tem acompanhado, tem participado desse núcleo de resistência, assim como o Vitor, nosso amigo, e dizer que, tipo assim, é um papel fundamental que essas pessoas que trabalham na APA, que têm nossa admiração, nosso respeito, nosso carinho, e que nós vamos lutar, sim, pela permanência da APA aqui em Petrópolis, porque a gente só dá valor às coisas quando a gente vê que não tem ninguém atuando.
E a APA Petrópolis, no meu ponto de vista, é uma das últimas linhas de defesa que separa os novos empreendimentos, que faz uma fiscalização, né, que faz um papel também muito voltado aqui pelo que a gente pôde acompanhar aqui no Quilombo, e coisas que a gente nem sabe o trabalho que essas pessoas têm diariamente. Né? Então, a gente sabe da importância, temos muito orgulho desde a criação da APA aqui em 82, como foi comentado, foi uma das primeiras do país, juntamente com a da Mantiqueira. E, igual o Marcos também colocou que em 2014 tivemos um grande incêndio aqui na nossa área, aqui da APA de Petrópolis, e a gente precisa muito, porque, para quem não sabe, Petrópolis está quase mais de 80% dentro de uma área de proteção ambiental. E a gente precisa saber conviver pacificamente dentro dessa APA. Né? E muitas vezes eu moro aqui na Fazenda Nogueira, próximo a Itaipava, e há 10 anos atrás eu olhava, não tinha um grande condomínio na minha frente. E hoje já tem um condomínio na minha frente. Propriamente em Itaipava, e de vez em quando eu ligo, Vitor, está aparecendo uma construção assim aqui em Petrópolis. Não, Samir, já estamos vendo, já estamos tomando as nossas providências, porque senão, daqui a pouco, o turismo ele começa a desaparecer. Né? Nós temos grande parte do turismo que vem a Petrópolis ou a Teresópolis, eles vêm também para a utilização do Parnaso. Muitos vêm utilizar esses segmentos que nós estamos. É importante também esse convívio da parte dos produtores rurais que aqui estão dentro da cidade. Não é só a parte de floresta, a gente tem essa parte dessa integração da APA dentro dessa parte de cultivo. Então, meus amigos, eu não tenho, logicamente, a expertise que vocês têm dentro do segmento do meio ambiente, mas pode ter certeza que hoje, dentro desse grande ecossistema, dentro desse mosaico, todos nós estamos muito preocupados, integrados dentro desse grande contexto de equilíbrio. Né? E nós estamos muito preocupados, sim, de perdermos a APA. Né? A gente sabe também do núcleo de gestão integrada, ele às vezes também ele poderá ajudar, mas nós não queremos perder essa parte presencial, né? Essa parte de saber que nós temos pessoas ali muito próximo que estão também atuando e fazendo o seu trabalho. Então, meus amigos, é importante sim a APA para a parte do turismo, né? Essa integração ela é importante. E nós temos muito orgulho de ter a APA Petrópolis aqui, né? Como eu vi falando cedo com o Marcos, né? A gente também vê o trabalho, só para relatar, há uns 3 anos atrás, eu nem sabia que Petrópolis tinha um núcleo de quilombo, né? E as pessoas da APA já faziam um trabalho dentro desse núcleo para poder ajudar a potencializar as atividades dessas pessoas, e onde que a gente teve a participação integral aí também em uma ação junto com a APA, viu o Vitor aí cavando buraco para fazer plantios, para demonstrar para as crianças a importância disso tudo. Então, essa é o trabalho, essa integração, e a Bárbara, assim como eu, assim talvez outros aqui tenham participado. Quando nós soubemos disso, os membros de conselho de todas as entidades que compõem a APA rapidamente se uniram, se dedicaram e começaram a protestar, né, para a gente não perder essa APA Petrópolis. Pessoal, vou passar a palavra, acho que agora para minha amiga Bárbara, né, que também, assim, junto comigo, é uma conselheira da APA. E eu quero também aproveitar que eu sei que ele está aqui presente. Vitor, nós somos a resistência, meu amigo, e a gente vai lutar por essa resistência aí para não deixar perder o trabalho que muitos, assim como o Marcos Lima me falou, passou por aqui, e a gente precisa lutar para que isso permaneça aqui, assim como o Rogério aí também foi muito consistente com as colocações dele também. E hoje nós não podemos perder o território. Territórios são os nossos núcleos, né? Porque depois, quando a gente olhar para trás, a gente vê que não tem mais nada, né? Então, se a gente não luta hoje, a gente se cala, até pelo momento que nós aqui estamos passando. Eu tenho uma série de atribuições, responsabilidades, junto também nessa retomada, quando possível, também do setor, porque
senão daqui a pouco a gente olha para trás, perdemos isso. E a APA Petrópolis não pode ser mais um da gente olhar para trás e dizer perdemos isso e nem sequer fizemos a nossa parte. Então nós vamos fazer a nossa parte.